Então ele fala de uma série de leis irrefutáveis do poder e eu acredito em leis irrefutáveis da autoridade. Então a primeira coisa para a gente poder conversar, quando a gente conversa sobre um assunto, pode acontecer um fenômeno interessante de nós acreditarmos estar falando sobre o mesmo assunto, mas não estarmos falando a mesma coisa. Então nós conversamos aí sobre vários assuntos já juntos, né? Sobre família, sobre vocação. Então, às vezes, é bem interessante explicar qual é a sua lente, qual é a perspectiva a partir do qual você está vendo, para que não haja um conflito de acreditar estarmos falando sobre o mesmo assunto e estarmos falando de coisas completamente diferentes, né? O que acontece é que quando nós olhamos a partir da perspectiva escritural, do princípio, da ideia original de Deus a partir das escrituras, nós vemos que o homem ele foi criado originalmente para o governo e para a autoridade. E a partir da quebra da relação do homem com Deus, o homem passou a viver uma busca desenfreada pelo poder. Isso está totalmente relacionado à ilusão do controle. Então você vai perceber que essas leis do poder estão sempre associadas ao controle. E o controle é uma ilusão. Os próprios líderes que são estudados na história, os imperadores, eles são a prova de que o controle não existe. Porque quando você acha que tem um controle, alguém vem e tem mais poder que você. E aí a grande reflexão, qual seria a lei da autoridade que sempre vai estar além da lei do poder. Então, para cada lei do poder, existe uma lei maior, mais excelente, mais sublime da autoridade. E muito provavelmente a postura que você vai tomar para entrar na lei da autoridade vai ser totalmente diferente, se não oposta à lei do poder. Então, o que nós vamos perceber nessa primeira lei que você leu é que vai falar justamente da ideia de você manipular a verdade em prol de um benefício pessoal. Então, o fundador dessa ideia é nada mais nada menos do que a própria serpente. Porque o que ela fez, né? Ela pegou uma ideia, ela pegou uma verdade, né? A verdade tem a ver com tudo aquilo que tem a ver com a realidade. Então, isso é muito interessante. Até pensarmos na proposta do Verdade Cast, uma coisa que a gente conversa muito, é que a verdade, desde a sua concepção grega, ela tem a ver com a percepção da realidade. E para que você tenha a percepção da realidade, você precisa ter luz. Então, sem luz, não há visão. O homem no escuro não tem percepção da realidade. E quando o homem, ele está ali nessa relação original com Deus, João capítulo 1 vai dizer que no princípio, ele era a vida e a vida era a luz dos homens. Então, olha que interessante. No princípio, essa relação que o homem tinha com a pessoa do Filho de Deus que discipulava o homem na viração do dia, nessa relação, a pessoa do Filho de Deus ali, ele era a vida e ele era a luz. E uma vez que ele quebra a relação com a vida e experimenta a ausência da vida, ele também quebra a relação com a luz, há uma ausência de luz. Então, quando fala que os olhos do homem se abriram, não quer dizer que ele começou a ver. Quer dizer que ele mudou completamente a sua perspectiva. É como se alguém tivesse apagado a luz. Então ele não tem mais uma percepção clara da realidade, porque agora ele se vê sem vida e sem luz. E no escuro, a única coisa que você sabe que é real é você. Aí nasce o pensamento egocêntrico do homem no centro de todas as coisas. E o homem, uma vez no escuro e não tendo a percepção da realidade, ele vai projetar uma realidade a partir do sentimento que ele tem sobre ele mesmo. Então, quando o homem está no escuro sem percepção da realidade, ele já não tem uma clareza sobre o que é a verdade. E a ideia de verdade, ela se torna muito mais sensorial, no sentido da experiência sensorial, o que eu sinto. Então o homem sentiu medo. Então ele projetou o seu medo na imagem de Deus. E não era mais a realidade de Deus, entende? Ele pega a sua culpa e projeta no próximo. Então ele não tem mais a percepção da realidade do outro, mas ele projeta no outro o sentimento que ele tem sobre ele mesmo. Com base em alguns filtros que ele criou. Exatamente, por isso que ele projeta a culpa nela, ele se justifica, né? Ela é culpada, né? Mas na verdade ele não tem ali a percepção de quem ela é de verdade. Então isso é muito interessante, porque o homem ele acaba nesse sentimento de perda de percepção da realidade, de escassez, de inferioridade, de insegurança, de incapacidade, ele passa a ter que necessitar
necessitar de algo para se agarrar. E aí o poder acaba sendo uma busca desse homem. Eu preciso de poder para me dar segurança. Por quê? Porque ele é um homem agora que vive a ausência. Então a serpente, ela pegou o que Deus disse, manipulou o que Deus disse, para que não fosse mais sobre Deus e fosse sobre o homem. Então, quando você manipula a verdade em prol do benefício de si, você está ali exercendo essa quebra, né? Esse mecanismo de manipulação, de indução, de sedução. E aí, quando ela entra nessa manipulação da verdade, em que ela não é mais sobre Deus, mas é sobre si, ela é enganada. Nesse engano de que lhe faltava algo, ela perde tudo. Então, o anseio por ter mais do que tenho, saber mais do que sei, ser mais do que sou, me leva a um lugar de escassez, de falta, de ausência. E aí, nesse lugar de escassez e falta e de ausência, eu preciso ter. Então, o poder fala sobre a necessidade de ter. A autoridade fala sobre a consciência do ser. Então, ela tem a ver mais com quem eu sou do que com o que eu tenho. Então, Deus criou o homem para ter consciência de quem ele é e exercer a autoridade. O que é autoridade? A autoridade é a autorização para usar o poder. Então, você pode completar 18 anos e você pode ter um poder, potência monetária para comprar um veículo, um carro. Mas você precisa de uma autorização para dirigir, entende? Então, a autorização para usar o poder que você tem de dirigir. Então, o homem, Deus deu ao homem potência. Deus deu ao homem poder para exercer domínio, para exercer liderança, governo. Deus deu ao homem poder. Só que esse poder, ele só faz sentido e ele só promove justiça quando ele é usado em prol da missão de Deus. E qual é a missão de Deus? É de você glorificar a Deus, desfrutar da relação com Deus e abençoar, fazer o bem para o outro. Então isso não tem mais a ver com o indivíduo, percebe? A autoridade tem a ver com a sua relação com Deus e com relação ao próximo. O meu poder, ele promove justiça. Então eu tenho poder monetário, poder intelectual, né? Conhecimento é poder, recurso, tenho vários recursos. Então eu uso essa minha potência para glorificar a Deus, para que Deus seja reconhecido, para desfrutar dessa relação com Deus e para o bem do próximo. Se eu vou esconder a minha intenção, se eu vou... Entende? Eu não estou a serviço do próximo, eu não estou preocupado com o bem do próximo, eu não estou servindo para que eu seja uma bênção em favor do próximo, mas eu já inverti o jogo, eu já não estou na lei da autoridade, eu estou na lei da escassez, na lei em que eu preciso do poder para me reafirmar. Então, poder fala muito de posição, a autoridade fala de função, entende? Então, pessoas precisam estar sobre as outras. Poder, autoridade, eu estou a serviço do outro, entende? E isso é sensacional, porque Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Jesus, ele vem mostrando as estruturas de poder da sua época, como andar em autoridade sobre a terra. Nossa. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.